As 7 igrejas do Apocalipse. Cada uma das 7 cartas que Jesus mandou que João escrevesse, as igrejas da Ásia, são dirigidas ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor, e consequentemente ao povo daquela cidade. Essas 7 igrejas, na providência de Deus, nos fornece o modelo de todas as igrejas de todas as épocas e, portanto, são representativas. As características daquelas igrejas são, pois, encontradas em 7 fases distintas de toda a história da igreja na Terra, desde o Pentecostes até a volta de Cristo à Terra. Assim como para aquelas cidades as cartas contêm elogios e repreensões para essas épocas da igreja, através dos séculos. As 7 igrejas também simbolizam 7 tipos de igrejas escatológicas encontradas nos últimos dias. Significado do seu nome, características e épocas do tempo. Primeira igreja a ser mencionada em Apocalipse é Éfeso, igreja autêntica, apostólica, que se inicia em 30 a 100 depois de Cristo. Segunda igreja é Esmínia, que seu significado significa mirra, igreja perseguida, atribulada, que se inicia a 100 a 313 depois de Cristo. A terceira igreja, Pérgamo, cidadela, igreja mundana, estatal, que se inicia em 313 a 590 depois de Cristo. Quarta igreja, Tiatira, igreja papal, corrupta, que se inicia em 590 a 517 depois de Cristo. A quinta igreja, igreja da Reforma morta, que se inicia em 1517 a 1730 depois de Cristo. A sexta igreja, Filadélfia, amor fraternal, igreja missionária, evangelística, igreja fiel, que se inicia em 1730 depois de Cristo até o arrebatamento. A sétima igreja, Laodiceia, que pertence a Laodice, mulher de Antíoco II, igreja morna, apóstata, 1900 depois de Cristo até a volta de Jesus. Em cada carta existe uma mensagem central. Primeiro, Éfeso, deixaste o primeiro amor, arrepende-se. Segundo, Esmínia, tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte. Terceira igreja tem uma mensagem, Pérgamo, tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, arrepende-se. A quarta igreja, Tiatira, tolera Jezabel. Quinta igreja, Sardes, tens nome de que vives e está morto. A sexta igreja, Filadélfia, eis que diante de ti pus uma porta aberta. A sétima igreja, Laodiceia, nem é frio e nem quente. Estou a ponto de vomitar-te. Para cada igreja, Jesus se revela como uma das características de visão de Cristo glorificado, como sendo aquele que tem a resposta para a necessidade daquela igreja. Primeiro, para a igreja ortodoxa, é sempre esforçada em Éfeso. Cristo é aquele que tem as igrejas na sua mão direita, isto é, que ele sustenta a obra. A segunda igreja, para a igreja atribulada em Esmínia, na véspera de martírio, Jesus apresenta-se como aquele que havia experimentado a perseguição, até mesmo a morte, e havia vencido. A terceira igreja, a igreja mundana, em Pérgamo, Cristo glorificado, é quem maneja a espada, dividindo a igreja do mundo. Quarta igreja,
Para a igreja corrupta, Tiatira, Cristo é juiz com os olhos com chama de fogo. Quinta igreja para Sardes, a igreja morta. Jesus tem os 7 Espíritos de Deus e pode ressuscitar os crentes da morte para a vida. A sexta igreja missionária, Filadélfia. Cristo é quem quer abrir a porta para a evangelização. A sétima igreja para Laodiceia, igreja morna. Laodiceia, Cristo é a fiel e verdadeira testemunha, tirando da igreja a máscara da satisfação em si mesmo. O conteúdo das cartas. Primeiro, Éfeso. A cidade de Éfeso era a principal cidade da província romana, chamada Ásia, do tamanho do estado do Ceará. Nela estava situado o templo da deusa Diana, considerando uma das 7 maravilhas do mundo antigo e orgulho dos Éfeso. Também, segundo uma lenda, a cidade era a guardiã da estátua de Júpiter, que caíra do céu. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Éfesos, quem porventura não sabes que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Atos, capítulo 19, versículo 35. O templo de Júpiter, no entanto, ficava em frente à cidade de Listra. Atos 14, verso 13. Era uma cidade envolvida em ocultismo e magia negra. Porém, o apóstolo Paulo fundou a igreja autêntica. O próprio apóstolo João escolheu Éfeso como centro do seu trabalho. Na Ásia, e Maria, mãe de Jesus, como passara a morar com João após a crucificação, possivelmente viveu em Éfeso. Os últimos dias da sua vida atualmente, a cidade Éfeso é só ruína. A igreja em Éfeso, templo na história, 30 a 100 depois de Cristo, a igreja autêntica, qualidades, era autêntica e ensinava a doutrina verdadeira. Era uma igreja de muito trabalho e esforço. Tinha paciência e perseverança. Pôs à prova aos maus crentes. Sofreu, mas não se cansou. Não permitiu que os maus na comunhão da igreja. Odeia as obras dos Nicolaitas. Seita fundada por Nicolau de Antioquia, infiltrada na igreja de Éfeso e Pérgamo, que procurava entrar em compromisso com o paganismo, a fim de permitir que os cristãos participassem em algumas das atividades sociais